Olá, pessoal! Nós vamos dar início agora ao estudo das retas perpendiculares. Vamos observar o gráfico a seguir. Aqui nós temos a reta R e a reta S. Elas formam entre si um ângulo de 90 graus. E foi apresentado este ângulo aqui sendo chamado de alfa, que é a inclinação da reta R. Como as duas retas são perpendiculares, elas formam aqui um ângulo de 90 graus, nós temos aqui 90 mais um certo ângulo, e teríamos que ter outro ângulo aqui para somar e dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos. Como este ângulo é alfa, esse tamanho é exatamente igual a esse, aqui sendo 90 graus, nós temos este ângulo aqui também sendo alfa. Se traçarmos uma reta perpendicular, exatamente nesse encontro de S com o eixo X, nós temos aqui o ângulo de 90 graus, já que é perpendicular ao eixo X. E aí nós percebemos o seguinte: se aqui é 90 graus, nós teríamos que, para nós darmos uma meia volta, nós teríamos que ter 90 mais 90, que é 180. Então, esse pedaço daqui para cá tem que somar 90 também. Então, esse pedaço tem que ser exatamente igual a esse. Então, este ângulozinho aqui também é alfa. Logo, nós temos a inclinação da reta S, que vai ser esse ângulo formado no sentido anti-horário, ou seja, 90 mais alfa. Essa é a inclinação 90 mais alfa da reta S. Então, para nós descobrirmos a tangente deste ângulo, né, que será o coeficiente angular da reta S, nós procedemos da seguinte forma. A tangente de 90 mais alfa. Já foi estudado em séries anteriores que a tangente de A mais B nós só temos que olhar o seguinte, que toda tangente é seno sobre cosseno. E a tangente de A mais B vai ser seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. E nós agora desenvolvemos o seno da soma dos dois termos, né? Então, é seno de A mais B. Relembrando, nós temos que o seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A sobre, agora vamos fazer o cosseno. Nós já fizemos esta com o seno, agora nós fazemos a propriedadezinha do cosseno, que é o cosseno de A mais B, que é cosseno A, cosseno B. Aqui no cosseno muda o sinal, que no seno permanece mais, mas no cosseno é menos. Seno A, seno B. Ok? Lembra lá, né? Que o seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Faça a seguinte associação. Aqui nós temos seno e cosseno, seno e cosseno. Só muda a ordem, que é o A e o B, e aqui é o B
e o A. Ok? Aqui alterna nos termos. Aqui é seno, cosseno, mais seno, cosseno. Aqui é A e aqui é B, aqui é B, aqui é A. Aí aqui você faz o seguinte. Ele é separado por cosseno e seno. As duas multiplicações. Primeiro é cosseno e depois é seno. Sendo que a sequência é AB, AB. Então, é cosseno A, cosseno B. Sinal muda, é menos. Seno A, seno B. Agora, nós vamos substituir o A mais B pelo nosso caso da reta S, que é 90 mais alfa. Então, é 90 graus mais alfa. Então, é um ângulo e outro, né? Sendo somados. Então, vamos só substituir os valores nesta forma. Então, nós temos agora a tangente de 90 mais alfa, que é A e B. Nós começamos fazendo que toda tangente é seno sobre cosseno. Como é A mais B e A é 90 e mais alfa, que é o B, nós temos seno de 90 mais alfa, assim como no cosseno. Então, vamos desenvolver. Tangente de 90 mais alfa é igual seno de alfa, seno de 90 mais alfa é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno A cosseno B, A e B, mais seno B cosseno A. Agora, nós vamos para o cosseno de 90 mais alfa. E vai ser cosseno A cosseno B, seno A cosseno B, menos seno A seno B. Nós sabemos que o seno de 90 graus é 1. E que o cosseno de 90 é 0. Então, nós temos aqui 1. Uma vez o cosseno de alfa é cosseno de alfa, mais seno de alfa vezes 0 é 0. Então, toda essa parte fica 0. E 1 vezes cosseno de alfa fica tudo isso sendo cosseno de alfa mais 0, que é apenas cosseno de alfa. Da mesma forma, substituímos aqui. Cosseno de 90 é 0, vezes cosseno de alfa. Então, tudo isso multiplicado por 0 vai ficar 0. Portanto, nós vamos ficar com menos 1 vezes o seno de alfa, que dá menos seno de alfa. E esse 0 não importa. Então, nós temos que a tangente de 90 mais alfa é cosseno de alfa sobre menos seno de alfa. Ou seja, nós temos aqui mais com menos dá menos. E nós observamos que isso é o inverso da tangente. Isto é, menos, porque era mais e menos, 1 sobre a tangente, porque está o contrário, tangente de alfa, né? Que a tangente de alfa seria seno de alfa sobre cosseno de alfa. E aqui está o inverso. Então, nós temos menos 1 sobre a tangente de alfa. Mas nós sabemos que a tangente é o coeficiente angular. Então, nós podemos associar isto ao coeficiente angular, que na verdade é o coeficiente angular da reta R, né? Porque aqui no caso seria o alfa, que é o ângulo da reta R, onde essa reta R forma aqui o ângulo alfa. Então, lá nós estamos com menos 1 sobre a tangente de alfa. Ok? Então, nós temos menos 1 sobre o coeficiente angular
da reta R. Ou seja, tudo isso aqui é o coeficiente angular da reta S, certo? Que é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R. E é isto que vai ficar sendo utilizado. Ou seja, duas retas perpendiculares, coeficiente angular de 1 é o inverso do coeficiente angular da outra, trocando aqui o sinal. Se nós fizermos aqui um produto, nós temos que a multiplicação dos dois coeficientes angulares é igual a menos 1. E nós só vamos precisar saber disto, não precisa estar com aquelas demonstrações, certo? Ali era só para a gente saber por que duas retas perpendiculares, a multiplicação dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Então, sempre será desta forma. Para a gente encontrar a equação de uma reta, nós precisamos de um ponto e do coeficiente angular. Então, se ele dá duas retas, nós vamos saber o coeficiente angular de uma delas, faz esse produto entre os dois, já que um deles é conhecido, um dos coeficientes angulares deve ser conhecido, faz essa multiplicação e encontra o outro coeficiente angular. Vamos a um exemplo. Vou pegar o exercício resolvido da página 151, questão 9, que pede para você encontrar a equação geral da reta R, que passa pelo ponto P 1 e 5 e é perpendicular à reta S de equação 2x mais y mais 4 igual a 0. Então, vamos lá. Como nós vamos encontrar a equação de uma reta R se eu só tenho o ponto que passa por ela? Se eu preciso do ponto e do coeficiente angular. Então, nós temos como encontrar a partir da equação da outra reta, porque ele garantiu que a reta R é perpendicular à reta S. Esse símbolo significa perpendicular. Então, nós vamos encontrar o coeficiente angular desta reta, multiplicar com o coeficiente dessa, que nós não vamos saber ainda, e o resultado tem que dar menos 1. Posteriormente, aqui nós vamos, tendo encontrado o coeficiente angular desta reta, que nós vamos usar juntamente com esse ponto para encontrar a equação da reta R. Então, vamos encontrar o coeficiente angular de S. Vamos isolar o valor do y, que vai ser menos 2x menos 4. Então, nós temos aqui o coeficiente angular da reta S. Ou seja, o coeficiente angular da reta S é menos 2. Nós já sabemos que para que duas retas sejam perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1, pela demonstração que nós vimos. O m de R eu não sei, o m de S é menos 2. Então, vamos repetir o m de R, que eu ainda não sei. Tudo isso é igual a menos 1. Passando esse 2, menos 2, né, que no caso vai ser menos 2 vezes m de R, ele passa para cá, para baixo do menos 1. Então, nós vamos ter menos 1 sobre o menos 2. Menos com menos fica mais, então o resultado é 1 sobre 2. Observe, se o m de R era menos 2, você vai inverter, aqui era menos 2 sobre 1, você vai fazer 1 sobre 2 e o sinal que era negativo fica positivo. Sempre pode utilizar esse método, ok? Então, gira e muda o sinal. Se você quiser um método aí mais rápido, ok? Então, tendo encontrado o coeficiente angular de R, agora nós vamos pegar o ponto que passa na reta R, que é 1 e 5, e jogar na equação fundamental e encontrar a equação da reta R. Então, agora é só a gente pegar o ponto e o coeficiente angular e aplicar na equação fundamental, que é y menos o y do ponto, que é 5,
que é igual a m, que é 1/2, que multiplica x, primeiro x repete, menos o x do ponto, que é 1. Então, fazendo a distributividade, nós vamos repetir essa primeira parte, y menos 5, que é igual a 1/2 de x, aqui tem 1, e menos 1, 2 vezes 1 é 2. Vamos agora levar o menos 5 para depois da igualdade. Agora, nós podemos aqui fazer aqui o MMC. Como o 2 é múltiplo do 1, eu posso multiplicar o 1 por 2 e o 5 também por 2. Para que esses dois denominadores fiquem igual a 2 e a gente possa fazer a operação só com os valores dos numeradores. Então, nós vamos ter 5 vezes 2, que é 10, e 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, nós voltamos aqui, né? Se nós dividíssemos 10 para 2, 5. Okay? E igualamos aqui os denominadores. E agora nós podemos repetir os denominadores e subtrair aqui, ó. Menos 1 mais 10 dá mais 9. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Então, 10 menos 1 dá 9. 9 sobre 2. Porém, aqui nós temos a equação reduzida, ele está pedindo na geral. Então, nós podemos dizer que esses dois termos, ele estaria somente sobre o 2. Assim. Então, nós podemos aqui fazer um produto. Que vai ficar 2y, que é igual a x mais 9. Como ele quer na equação geral, né? Então, todos os termos têm que estar antes da igualdade. Então, podemos levar este para cá. Então, nós vamos ficar com x menos 2y mais 9 igual a 0. Esta é a equação da reta R. Ok, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagens, deixar nos comentários lá no Classroom, tá bom? Bons estudos! E abra a página 152 e realize a atividade.